Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam neste lugar, abundem nas nossas vidas e que nós sejamos, dia após dia, transformados por essa graça maravilhosa. Eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Quero dar boa noite também para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook e também estejam sentindo liberdade e alegria no coração para adorar e exaltar o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Gostaria de convidá-los a baixar a sua cabeça. Vamos neste momento nos dirigir a Deus em oração. Pai eterno, glorioso Deus, mais uma vez nós chegamos até a tua casa, Senhor, e como igreja, Pai, como família, tua família, nós queremos te adorar, nós queremos declarar o quanto o Senhor tem sido maravilhoso, o quanto o Senhor tem sido solícito a nós, o quanto nós somos gratos porque as tuas bênçãos, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia tem se manifestado através das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós e nós sentimos no nosso coração, apesar de tantas dificuldades, ó Pai, de momentos difíceis que temos passado, o Senhor tem revelado o seu amor para conosco e nos dado a tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que somente o Senhor pode nos dar, Senhor. Pai eterno, nós queremos clamar que o Senhor esteja nesta noite aceitando a nossa adoração, aceitando os nossos louvores, aceitando o nosso culto, porque nós confessamos o nome do Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E o nosso louvor é fruto disso, fruto de vidas que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e como Rei sobre as nossas vidas. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos pedir que o que façamos aqui, ó Pai, seja agradável à tua presença e que em tudo possamos te glorificar, Senhor. Santo de Jesus que nós oramos. Amém. A palavra de Deus lá em Hebreus 10, do 19 ao 25 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Nós somos encorajados a estarmos aqui como igreja, nos reunindo para adorar. E isso deve ser prazeroso para nós. Nós vamos cantar isso agora. Nós vamos declarar que é maravilhoso, que é muito prazeroso estarmos neste lugar. E nós escolhemos estar aqui, porque a palavra de Deus, o salmista diz que melhor um dia nas portas da casa do Senhor do que 1000 no mundo. E nós também reconhecemos isso. É melhor estarmos à porta, nem nos adentrarmos, do que ficarmos perdidos num mundo em que não pode nos dar essa paz, nos dar a certeza de que nós temos as nossas vidas depositadas na mão daquele que é o Todo-Poderoso, nosso Deus. Então nós vamos declarar agora quão maravilhoso é para mim viver todos os dias, em comunhão com os meus irmãos e na casa do meu Deus. Maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso.
Vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites. Eu ando pelo mundo, mas sua casa é o meu A presença do nosso Deus é o nosso lar, é onde nós nos sentimos mais aconchegados, mais reconfortados. E é maravilhoso nós podermos declarar que nós confiamos num Deus Todo-Poderoso. Nós vemos as mitologias e nós podemos constatar que nessas mitologias os deuses são falíveis. São deuses que, para terem a onisciência, precisam perder um olho. São deuses que são sujeitos a paixões. São deuses que são controlados pelas circunstâncias do mundo, mas o nosso Deus não é esse Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que, por si só, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Há uma discussão se Deus existe ou Deus não existe. Deus de fato não existe, Ele é. Porque para existir Ele precisa ter sido criado, e o nosso Deus não foi criado. O nosso Deus sempre
existiu. Não foi criado por outro Deus poderoso, nem por uma explosão cósmica. E a palavra de Deus lá em Romanos 11, 33 a 36 diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão sondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu, pois, a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos declarar isso, que nós nascemos só para adorar este Deus, que o universo se dobra diante da presença dele. Todo o universo manifesta a glória desse Deus Todo-Poderoso. E nós existimos para reverenciarmos aquele que é tudo para nós. Vamos declarar isso ao nosso Deus.
queremos declarar que o nosso amor é incondicional, Senhor. O nosso amor por Ti, Senhor, ele independe do que nós estamos passando, independe das nossas dificuldades, independe do que o mundo pode nos oferecer, porque sabemos que o que temos em Ti é muito maior. O que temos na Tua presença, Senhor, é muito melhor, é muito mais agradável. E o que esperamos para a eternidade é maravilhoso. E nós temos os nossos olhos postos naquilo que é eterno, no Teu amor eterno por nós, Senhor. Aceita a nossa adoração no nome santo de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar hoje a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ver do verso 12 até o 17. Vamos estar ministrando esta palavra em dois momentos. Hoje falaremos sobre a primeira parte, mas eu gostaria que você abrisse o teu coração. Colossenses 3, de 12 a 17, diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos o teu agir sobre as nossas vidas, iluminando a tua palavra, falando conosco, mostrando o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas. Ministra as nossas vidas. Oh, Paizinho querido, que possamos ser transformados nesta noite, tocados por Ti, e saiamos com uma caminhada diferente para a glória do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Recebendo cura nos nossos relacionamentos. Nós somos seres relacionais. Por mais que tenham algumas pessoas que não gostem muito de se relacionar, ou que preferem ficar mais quietinhas no seu canto, o fato é, queridos, é que nós somos seres que precisam se relacionar. Nós nos sentimos plenos quando nós temos relacionamentos saudáveis. Nos sentimos maravilhados. Temos um senso de completude, né? Estamos ali completos, né? Plenos na presença do Senhor, quando nós estamos desenvolvendo relacionamentos saudáveis. O oposto também acaba se tornando uma realidade. Quando os nossos relacionamentos não são saudáveis, nós acabamos colhendo consequências severas disso. Passamos por problemas, por dissabores. Às vezes estamos num relacionamento tóxico, uma amizade tóxica, e aquilo começa a ferir as nossas vidas. E hoje nós vivemos um tempo onde é muito comum você ouvir pessoas te dizendo se este relacionamento é tóxico, ou se essa pessoa saiu da tua vida, significa que você deve caminhar e esqueça essa pessoa para o lado. Mas não é isso que nós vemos, no que diz respeito à palavra de Deus. Nós vemos que o Senhor Deus, ele tem um padrão de relacionamentos para as nossas vidas, de amizades, e um padrão de atitudes para que tenhamos cura nos nossos relacionamentos.
E não para que os nossos relacionamentos sejam questões excludentes. Este aqui fez algo, isso me machucou, está excluído da minha vida. Fulano não fez algo do jeito que eu gosto, está excluído da minha vida. Não. O Senhor tem uma vida de equilíbrio, mas existem algumas ações que ele deixa bem clara neste texto, que o intuito delas é trazer cura para os nossos relacionamentos. E eu gostaria de elencar aqui alguns momentos neste texto. O primeiro deles é o seguinte: tenha o caráter perdoador e misericordioso de Cristo. Tenha o caráter perdoador e misericordioso de Cristo. Perdoador, perdoar. Misericordioso, ter misericórdia. Isso aqui fala muito ao meu coração. Mas antes de descrever aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, eu quero te convidar a olhar o versículo de número 12 e 13, juntamente comigo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando Paulo ele escreve este texto, tanto o versículo 12 quanto o verso 13, ele deixa bem claro que ele não está dando uma opção ou uma sugestão. Note que as expressões elas vêm aqui para as nossas vidas no imperativo. Primeira expressão no verso 12, revistam-se. No verso 13, suportem-se. E no final do 13, perdoem. Ou seja, Paulo, no que diz respeito aos relacionamentos dos irmãos ali na igreja de Colossos, ele dá algumas ordens. E o intuito é que sejam obedecidas, ouvidas por parte dos irmãos. Por quê? Para que os relacionamentos sejam restaurados, para que haja saúde nos relacionamentos. E é interessante que no primeiro momento, quando ele diz, revistam-se, coloquem uma nova vestimenta, fala justamente nessa expressão de você ter um novo ponto de partida da tua vida, de você começar a caminhar de uma outra forma. Quando nós estamos prestes a sair para um evento, nós chegamos para as crianças e falamos, olha, Samuel, Ana Beatriz, vão se trocar agora. E a pergunta que eles fazem é, para onde nós vamos? Por quê? Dependendo do local que nós vamos, é o tipo de roupa que nós vamos vestir. A ideia que Paulo nos traz aqui é de nós vestirmos um novo tipo de vestimenta, ou seja, nós nos portarmos de uma outra forma. E aqui é justamente isso, coloquem uma vestimenta diferente, uma vestimenta de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. O que Paulo estava querendo dizer aos amados é que, irmãos, vocês já estão chegando armados nos relacionamentos. Sabe, amados, muitas vezes nós somos feridos, machucados, e de certa forma nós já nos colocamos como pessoas que estão ressabiadas. Eu não estou dizendo, querido, que você não deve aprender com os erros, com as falhas, com as frustrações que você já teve. Mas eu estou dizendo que a palavra nos exorta, nos mostra a abrir mão dessas armaduras, desses distanciamentos excessivos que são fruto de feridas e nos revestirmos de outras questões. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sabe por que Paulo está dizendo isso, queridos? Porque é muito comum aquela expressão, né, que nós conhecemos, gato escaldado tem medo de água fria. O gato que acabou sendo queimado com água quente, quando você joga uma água fria, ele acha que vai ser queimado novamente. E isso é muito comum. Eu tive um amigo meu e ele fez assim. Tive uma pessoa no meu ministério que aconteceu assim e ele agiu dessa forma. É muito comum, queridos,
que nós estejamos sempre armados e a qualquer momento nós achamos que aquilo vai acontecer de novo. São feridas da nossa vida. Volto a dizer, eu não estou dizendo que nós não devemos agir com inteligência e sabedoria, mas nós precisamos nos desarmar. Nos desarmar no sentido de nos revestir com compaixão. Ter compaixão das pessoas. Entender que às vezes a pessoa realmente errou. Nos revestirmos de bondade. Às vezes estamos tão cascudos já, a casca está grossa, de tantos ferimentos que nós já tivemos emocionais, que nós não temos uma atitude de bondade para com as pessoas. Somos grosseiros e nem percebemos. Não temos empatia e nem percebemos. Acabamos sendo orgulhosos e soberbos, quando na verdade a palavra de Deus nos diz para sermos humildes, mansos e desenvolvermos a paciência uns para com os outros. E é interessante que no 13 Paulo ele diz: suportem-se, dê suporte uns aos outros. Não é aguentar, poxa vida, tem que aguentar essa pessoa, tem que suportar. Não. Dê suporte, seja um instrumento de auxílio para o teu irmão, para a tua irmã. E finalmente ele vai no alvo: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou. Suportar, perdoar. Interessante que essa expressão suportem-se, no original grego, anekromai, significa levantar, sustentar, carregar, suportar, dar suporte às pessoas. E isso aqui se aplica, queridos, tanto quando você já está ressabiado, porque já foi machucado nos seus relacionamentos, quando também nós olhamos pessoas que estão iniciando na caminhada. E muitas vezes, nós que já temos um longo tempo, acabamos olhando e dizendo: olha, mas isso é inadmissível. Quando na verdade a pessoa é apenas uma criança na fé. Quando na verdade o irmão ele está precisando naquele momento de suporte, de que você estenda as mãos e consiga ajudar o teu irmão a se colocar em pé. Quando na verdade, muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de picuinhas, de queixas uns dos outros, e a palavra nos diz: perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Ou seja, vamos passar a régua, vamos resolver esses milindres, vamos caminhar, vamos ter os nossos relacionamentos curados. Isso aqui é tremendo, queridos. Fala de nós temos um toque de Deus no nosso caráter e começarmos a caminhar olhando o sentimento que há em Cristo, tendo o mesmo sentimento, um caráter que é inclinado, que já caminha para a direção do perdão e da misericórdia. Um caráter perdoador e um caráter misericordioso, como Cristo também é assim. Nós vivemos dias de muito julgamento e nós, como igreja, precisamos agir com misericórdia, queridos, com amor, com perdão, com graça de Deus sobre os nossos relacionamentos. E na mesma tônica, em segundo lugar, eu quero te dizer que nós devemos deixar que o amor de Deus guie a nossa vida. É interessante que o verso 14, Paulo diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou em outras versões, o elo da perfeição. Ele havia outrora dito que nós devemos nos revestir de compaixão, de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. E agora ele diz: mas acima de tudo isso, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição, ou o elo perfeito. E aqui neste ponto eu gostaria de te pedir para que você fique tranquilo, fique tranquila. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quanto vale para você uma boa ação? Quanto vale uma atitude de amor para você? Pastor, não estou entendendo. Quero te convidar a ver algumas imagens
juntamente comigo. Essa primeira imagem mostra adolescente ajudando uma senhora a atravessar a rua, carregar ali as suas compras. Quanto vale essa cena? Quanto vale essa segunda cena? Essas crianças, uma ajudando a outra ali, debaixo da chuva, dividindo um guarda-chuva. Quanto vale para você essa terceira cena? Um senhor ficando descalço e dando os seus chinelos para uma moradora de rua que estava ali necessitada, também descalça. Quanto vale essa cena? Uma pessoa não apenas dando o alimento, mas servindo o próximo. Sabe, amados, eu fiz questão de colocar essas imagens. Muitas delas podem ser imagens do cotidiano, né? Ou podem ser uma imagem montada por uma fotografia, mas o fato é que elas refletem cenas de pessoas desconhecidas no seu cotidiano. E por que eu apresentei cada uma delas? Porque, olhe na tela, o verdadeiro amor se traduz em atitudes. Olhe bem aqui para mim, querido. Olhe bem aqui para mim, querida. Não há amor se não há ações. Ah, imagine Jesus dizendo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ponto final. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Agiu. Jesus nos amou de tal maneira que Ele se entregou. Ação. O verdadeiro amor se traduz em atitudes. Nós estamos acostumados com uma realidade onde nós falamos e falamos. Mas o amor verdadeiro não é um simples eu te amo. Ah, então eu não preciso mais falar eu te amo. Não. Palavras também transmitem emoções. É importante você no teu relacionamento conjugal, logo de manhã já dizer, olha meu amor, eu te amo, bom dia. Quantas vezes você já disse eu te amo neste dia para tua esposa, para o teu esposo? Ah não, quando eu deixar de amar eu aviso. Pode brincar, querido, não tem problema. A gente se diverte com essas expressões, mas na prática, a nossa realidade deve ser outra. E não somente dizer, uma forma é dizer que ama, mas além de dizer, agir, ter ações de amor. E é isso que Paulo está dizendo, se revistam de amor, porque o amor ele é a ligação, é o elo, o gomo ali da corrente perfeito. E é muito interessante nós analisarmos essa perspectiva. Quando nós falamos de um amor que se traduz de forma prática. E é muito interessante, queridos, quando nós falamos dessa questão prática do amor. Eu volta e meia, eu cito esta questão. Essa semana, ontem, mais precisamente, faleceu a esposa de um amado pastor da caminhada, o reverendo Messias Anacleto Rosa, sua esposa, uma preciosidade de Deus, dona Vani, acabou falecendo ontem pela manhã, de Covid. Pastor Messias, quando era bebezinho, né, minha mãe relata, né, tomava no colo, abraçava, né? Então, um homem muito carinhoso e que faz parte também da nossa história desde bebê, desde pequeno. Um homem de Deus, usado na palavra, um homem que transpira a realidade do Evangelho. E é interessante, ele me contou em um congresso de pastores essa história. O reverendo Messias, ele inicia em 54 o seu ministério na Missão Caiuás, ali em Dourados. Missão Caiuás que foi fundada em 1928. E é interessante ele me contando, num bate-papo que nós estávamos, num momento à tarde, e ele me dizendo que não existia a palavra amor na cultura indígena ali, Kaiowá. E ele então, falando, pastor, imagine como seria você ministrar
sobre o amor de Deus em uma cultura onde não existe a palavra amor. E ele compartilhou comigo que a expressão amor foi criada pelo professor Roça na Universidade em Assunção. Ele era cristão e ele então cria essa expressão dentro dessa parceria ali com a universidade para ser inserido dentro da cultura indígena, né? Dizendo então, eu amo a Deus, She Ahaihu Yandejara. E o exemplo que ele trouxe para mim, para mostrar essa realidade do amor, dessa expressão criada para a prática, é um exemplo da missionária Loide Bonfim Andrade. Talvez alguns conheçam esta mulher. E é interessante porque ele conta com muitos detalhes, depois dessa expressão sendo criada e colocada, como colocar dentro desta cultura a expressão amor. E ele conta que muitas vezes a missionária Loide, ela chegava para as crianças desnutridas, magrinhas, às vezes sem força quase, e eles tinham o hábito de levar, para poder dar um sustento ali, para aquelas crianças que estavam com a glicose bem baixa, levaram umas latinhas de leite condensado. E ele contando, ele disse que ele fazia, a missionária Loide fazia um furinho ali na latinha de leite condensado, e podia colocar um pouquinho ali. E daí as crianças ficavam felizes, tinham um pouquinho mais de força, com aquela glicose entrando em contato com eles ali no organismo deles. E eles ficavam muito felizes quando os missionários chegavam já esperando esse gesto. E diz que a história contada pelo reverendo Messias, que a missionária Loide, ela chegava e dizia: isso é amor. Esse leite condensado sendo trazido para vocês, tão gostoso, isso é amor. É o que Yandejara faz por vocês. Ele cuida, ele ama, ele age em favor de vocês. Nós podemos ser poliglotas, queridos. Ótimo, maravilhoso. Falarmos 1, 2, 3, 4 línguas diferentes, idiomas diferentes. Podemos ser um profundo conhecedor das Escrituras. Estudarmos, buscarmos, interpretarmos, nos prepararmos. Ótimo, maravilhoso. Mas como chegar a determinadas pessoas e demonstrar e explicar o amor de Deus? Como fazer isso? Como mostrar para pessoas que já estão desacreditadas que há um Deus que as ama? E eu te respondo na palavra. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O mundo, queridos, não vai compreender o amor de Deus pelos púlpitos, através de grandes sermões. É muito sério isso, queridos. Mas ele compreenderá quando ele perceber o amor de Deus em mim e em você. O mundo não vai compreender o amor de Deus através dos púlpitos, dos nossos sermões. Os sermões ministram a nós como igreja, edificam, exortam, nos direcionam. Mas o mundo, querido, vai compreender o amor de Deus quando ele perceber este amor em mim e em você, através das nossas ações. Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17, diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O exemplo que Tiago dá não é um exemplo somente voltado para essa área.
Mas o que Tiago está querendo dizer é que nós verbalizarmos apenas o amor. Ide em paz, se aqueça, farde. Se nós não agirmos demonstrando o amor, não há sentido. A nossa fé é morta. Da mesma forma, um evangelho que não é prático, se nós não demonstrarmos o amor uns para com os outros, no nosso convívio eclesiástico e nas nossas relações do dia a dia, se não houver essa demonstração, essa vivência do amor, a nossa fé é morta. A fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Em terceiro e último lugar, nesta primeira parte desta ministração, permita que a paz do Senhor dirija o seu coração. Verso 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz seja o juiz. A expressão aqui é justamente aquilo que decide, aquilo que orienta, que guia as nossas vidas, aquilo que nos dirige. Por isso, diante dessa expressão, a paz seja aquilo que nos dirige, eu quero te perguntar, porque muitas vezes as nossas vidas não são guiadas pela paz de Cristo e nem pelo amor. Então, o que dirige a sua vida? O que dirige a minha vida? Muitas vezes a nossa vida, ela pode ser dirigida pela culpa. Há pessoas que passam a vida toda, queridos, fugindo do remorso, ocultando a sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas pelas suas lembranças. Muitas vezes o teu relacionamento hoje ele é dirigido por uma culpa passada, por um remorso. Muitas vezes nós acabamos sendo controlados pelo nosso passado e permitindo que o nosso passado controle o nosso futuro, as nossas ações. Nós acabamos sabotando o nosso próprio sucesso porque não resolvemos o nosso passado. Você não precisa ser um produto do seu passado, no sentido de ser um prisioneiro dele, mas você pode ser um produto do seu passado, no sentido de ser transformado, de aprender com as lições vividas, mas não seja um prisioneiro, uma prisioneira do seu passado. Os propósitos de Deus na sua vida não são direcionados ou definidos pelo seu passado, meu irmão, minha irmã. Deus é um Deus que torna um assassino chamado Moisés em um grande líder. O Deus que nós servimos é aquele que transforma um covarde Gideão em um corajoso herói. E tantas outras pessoas que Deus, Ele transforma e dá um novo começo às suas vidas. Não deixe que a culpa dirija a sua história, mas seja renovado nessa noite e permita que Deus escreva uma nova história na tua vida. Como são felizes, Romanos 4:7, aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Deixa o Senhor perdoar a tua vida e te curar, querido. Sua vida é dirigida pelo rancor? Há muitas pessoas que ficam apegadas a mágoas. Pessoas que não conseguem superar, nem perdoar, nem vencer problemas antigos. Essas pessoas, ao invés de aliviarem essa dor através do perdão, acabam revivendo essa dor constantemente. Na sua cabeça, na sua mente, nos sonhos, no dia a dia. Algumas pessoas que são dirigidas pelo rancor acabam se fechando, interiorizando a sua raiva. E de vez em quando não suportam mais,
acabam explodindo. E muitas dessas vezes explodem com as pessoas que mais elas amam. As duas questões, tanto interiorizar a raiva quanto explodir, são questões perigosas e não trazem nenhum benefício. O segredo é perdoar e ser guiado pela paz de Cristo. Jó, ele nos deixa muito claro no capítulo 5, verso 2, que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo e leva à morte. Pastor, está muito difícil viver assim, cheio de rancor e amargura. É mesmo, querido. É muito difícil mesmo. E segundo a palavra, é loucura, falta de juízo e leva à morte. Pastor, o que eu faço? Decida perdoar. Perdoe. Será que sua vida tem sido dirigida pelo medo? O medo, querido, muitas vezes ele é resultado de situações traumáticas ou de expectativas ilusórias acerca de pessoas ou de circunstâncias. O medo, muitas vezes, ele vem de um lar onde nós crescemos, um lar de muita severidade, ou uma predisposição genética das nossas vidas, pessoas que já têm uma característica no seu caráter de serem mais intimistas, mais na dela. E daí, diante de uma situação onde tem alguém, muitas vezes bruta, ou uma pessoa que já chega com uma voz mais alta, a pessoa vai ficando ali no cantinho já com medo. Mas independentemente do que tenha causado este medo na tua vida, sabe, queridos, às vezes, se você tem sido dirigido pelo medo, você pode perder grandes oportunidades da sua vida pelo simples fato de ter medo de correr riscos. Eu não estou dizendo para você se arriscar em demasia, mas para você analisar, ponderar e buscar a direção de Deus. Muitas vezes, pessoas são cautelosas demais. Não se lançam em um relacionamento, em uma situação, porque sempre estão com medo de tudo e de todos. E às vezes nem se aprofundam no relacionamento com Deus, porque estão com medo. 1 João, capítulo 4, verso 18, diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que mais tem dirigido a sua vida? O materialismo? Pastor, não, eu só gosto de viver bem. Então deixa eu te colocar algumas coisas para te ajudar a identificar se você vive dirigido pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o único ou principal objetivo da sua vida? Se sim, materialismo. Sabe, o problema do materialismo, dentre outros, é que a pessoa acha que o fato dela ter mais vai torná-la mais feliz, mais protegido, mais importante. Mas todos os três pensamentos são falsos. Porque posses, elas trazem uma felicidade temporária, momentânea. Quando nós alcançamos aquele lugar onde as posses nos trazem aquele momento de felicidade, logo se esvai. E nós caminhamos de uma forma viciosa, querendo mais. A questão é que vem novos modelos, e daí nós queremos modelos novos. Coisas maiores e melhores surgem e viram uma rotina de escravos. Vivemos como escravos do comércio, escravos da novidade, escravos do último lançamento. O fato é que em Lucas 16:13, o Senhor Jesus nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No original aqui há umas traduções que colocam mamon, porque um Deus das riquezas, porque no original riquezas, a expressão grega é mamonas. Não podem servir a Deus
e as riquezas. Eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é mau, que o dinheiro é isso. O dinheiro é uma bênção, querido. Deus nos coloca como mordomos, como administradores do recurso. Se nós somos filhos e filhas de Deus e subjugarmos esta área na presença do Senhor, Ele vai nos ajudar a sermos melhores administradores deste recurso. E ainda mais, não seremos escravos dos últimos lançamentos, nem escravos das riquezas. Não ache que o ter vai te tornar algo. Não ache que o ter vai te trazer felicidade, porque essa é passageira e momentânea. Mas ser na presença do Senhor, um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, vai te trazer essa plenitude, essa paz que vai guiar a tua vida. E aí você vai poder administrar todas as outras áreas. A última pergunta que eu quero fazer nessa noite é: sua vida tem sido dirigida pela necessidade de aprovação? Sua vida tem sido dirigida pela necessidade de uma aprovação dos seus pais, esposa, filhos? Há pessoas adultas, casados com filhos, que ainda caminham na sua vida do cotidiana, tentando ganhar a aprovação do pai. Pais que muitas vezes nunca estão satisfeitos. Mas há pessoas que vivem nessa escravidão, tentando provar para o pai que eu sou um bom filho, sendo que já é um marmanjo de mais de 30 anos, 40, casado com um filho, sua vida bem sucedida, e ainda fica com essa necessidade de aprovação. Há pessoas que são dirigidas pela pressão social, sempre preocupados com o que o outro podem pensar de mim. Infelizmente, queridos, as pessoas que seguem o curso da multidão acabam normalmente perdidos no meio dela. Sabe, amados, nós não conhecemos todas as chaves dos sucessos. Mas uma chave eu conheço, a chave do fracasso. E uma delas é tentar agradar a todo mundo. Uma das chaves do fracasso é tentar agradar a todas as pessoas. Não viva dirigido pela necessidade de aprovação, porque isso vai ser um caminho para o fracasso. Seja dirigido pela paz de Cristo. Seja dirigido pelo amor. Tenha um caráter que perdoa. Tenha um caráter que é misericordioso. Que a tua vida seja tocada nessa primeira parte, queridos, por essa presença de Deus que vem sobre as nossas vidas. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar juntamente comigo. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos aqui apresentar as nossas vidas. Muitas vezes nós somos vítimas, Senhor, de situações, de circunstâncias. Às vezes provocadores de situações e circunstâncias que trouxeram feridas à nossa alma, trouxeram feridas dos nossos relacionamentos. E muitas vezes nós vivemos reféns dessas situações. Não queremos perdoar, agimos com intransigência, com falta de misericórdia, quando na verdade o Senhor nos dá o exemplo. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor toque as nossas vidas. Traga cura a esses corações machucados e feridos. Espírito Santo, toca para que o Senhor dê as forças necessárias diante dessa decisão de perdoar, de liberar perdão, diante dessa decisão de ter uma nova atitude, de se abrir para um relacionamento, ó Deus, para uma amizade. Toca, Espírito Santo, traz cura às nossas emoções. Traz cura a pessoas que estavam vivendo guiados por rancor, ódio, medo, amargura, materialismo, para que estes possam ser guiados pela tua paz. Não sejam mais escravos dessas emoções
tão tóxicas para as nossas vidas, não sendo escravos desse modelo de vida, mas que possamos ser servos e servas do Senhor, que vivem livres na tua presença. Espírito Santo, que o Senhor esteja fazendo novas todas as coisas das nossas vidas e trazendo libertação, liberdade sobre a vida do irmão e da irmã que está assistindo essa mensagem, para a glória do Senhor. Eu oro, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que você tenha uma semana vitoriosa na presença do Senhor, mas que você dê passos em direção a esta vida de liberdade, uma vida de empatia, de amor e de paz, dada pelo Senhor Jesus para nós. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos na próxima ministração. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.